Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos discutir uma das ferramentas eletroanalíticas, né? A potenciometria e a voltametria são as principais ferramentas denominadas, né, da categoria eletroanalítica de quantificação de moléculas, né, de espécies, né? Bom, então vamos lá. O que é a definição, né, a definição é métodos eletroanalíticos, em maneira geral, né, tanto a voltametria quanto a potenciometria, são métodos que dependem, né, da medida de corrente em função do potencial aplicado, né, são os chamados métodos voltamétricos, né. Nós aplicamos o potencial, né, diferente da voltametria, o que difere, né, da potenciometria, aonde na potenciometria nós simplesmente lemos, né, a voltagem que um sistema gera em função, né, do processo de oxirredução. Aqui não, né, na voltametria nós aplicamos um potencial e lemos a resposta. Então isso é o que diferencia, né, voltametria de potenciometria, né? Potenciometria fica lá estático, você pega um pH, por exemplo, e você vai lá e coloca a solução e você mede a resposta que a solução te dá em relação ao eletrodo. Aqui não, né? Nós vamos fornecer esse potencial da voltametria e assim estimular, conforme você aplica, né, esse potencial, uma leitura de corrente. E a resposta dessa corrente, né, ela sempre vai ser também em função, né, da polarização desses eletrodo de trabalho, eletrodo de referência, mas essa resposta, né, vai ser também em função do potencial que você aplica e também da concentração, né, das espécies ali presente, né? Bom, o que é esse eletrodo? Esse eletrodo em voltametria, né, assim como em potenciometria, são eletrodos extremamente pequenos, né? E cada vez mais há uma tendência, né, da miniaturização desses eletrodos. Os ultramicroeletrodos já são uma realidade, né? E muitas vezes existe até procedimentos, né, clínicos que você instala, né, insere um microeletrodo até no interior, né, do corpo humano para fazer ou detecção de alguma espécie ou simplesmente, né, fornecer alguma descarga necessária. Bom, então, a voltametria baseia-se na medida de uma corrente de uma célula eletroquímica, né, sobre essas condições completas de polarização, né, entre os eletrodos e a nossa solução, né, de trabalho. E essa solução de trabalho é a nossa amostra e que geralmente é adicionada algum aditivo para, às vezes, quando necessário, para facilitar, né, essa formação e essa resposta dessa corrente, né? E, então, claro que essa oxidação, essa redução, ela vai ter uma velocidade em função, né, dessa transferência de massas que você tem entre os processos de oxidação e redução. Também na voltametria nós precisamos de ter o sistema ox-redox, né? Quando a gente fala em processos eletroquímicos, quer seja o que for, uma medida analítica, uma eletrólise, como nós vamos ver daqui a pouco, a eletrólise, né, daqui a pouco eu digo nas próximas semanas, são processos que você precisa das meias reações, né? E aqui é a mesma coisa na voltametria. Bom, então, né, esses métodos que baseiam na medida da corrente em função do potencial aplicado a um pequeno eletrodo. Isso caracteriza a voltametria, né? Você tem esse potencial aplicado e você vai ter uma leitura, né, dessa corrente em função das características do sistema. Bom, aqui nós temos, né, a instrumentação, né? Instrumentação simples, né? Nós temos aqui o potenciostato,
aqui é um simples manual, né? Onde nós temos o quê? O medidor de corrente, a região onde você vai instalar, né, o suporte onde você vai instalar o eletrodo de trabalho, o contra-eletrodo, o eletrodo de referência, né, e o circuito para fazer o quê? Né? Do contra-eletrodo você vai, que tem o potencial conhecido, você vai conseguir monitorar, né, esse medidor de corrente. E lembrando, né, que essa corrente ela vai ser ou responsável, né, pela identificação de uma espécie, né, que você já, ou pela concentração que você está procurando, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então aqui tem um exemplo de uma foto mais ampliada, né, que é o arranjo típico de eletrodo, né, que geralmente a gente coloca na forma de um disco dentro de um reservatório, aonde vai, né, esse é o modelo clássico, ele não é miniaturizado, é um modelo que você trabalha com volumes relativamente grandes de solução, né. Esse sistema é o que vai dentro, né, do potenciostato, aonde você tem os 3 eletrodos, né. E aqui uma foto mais ampla dos microeletrodos, são células extremamente pequenas, quando você necessita de fazer, né, determinações utilizando volumes extremamente pequenos, né, os microeletrodos. Cada vez mais a tendência é nós termos uma miniaturização desses eletrodos, né, justamente para permitir portabilidade e também, né, com os microeletrodos você pode vislumbrar, né, novas aplicações que antes não existiam, né, devido à sua miniaturização, você pode levar a sistemas de maior complexidade, né? Mas principalmente a portabilidade. A questão da portabilidade é você ter métodos analíticos que você leva no campo, você leva com você, né? Ele cada vez se faz mais necessário, né? Para você ir direto, né, ao rio e ter uma noção exata, né, se você tem uma contaminação em alta concentração ou se ela é tolerável, né, isso significa ganho de tempo, né, e rapidez, ganho de tempo nas análises, né, e rapidez da informação, que é outra necessidade, né, você está tendo, né, um acidente, você quer saber o nível, né, do tamanho que está essa tragédia, né? Você não precisa de ter uma exatidão, né? Tem tantos microgramas por litro de água, 5,75. Não, você só precisa saber se tem, né, abaixo do tolerável, se aquela concentração ali naquele acidente vai matar a população de animais daquele rio ou de quem está bebendo água daquele rio a alguns quilômetros para baixo, né? Então, a portabilidade se faz muito necessária, né? Bom, nós também, né, temos o eletrólise suporte, como eu disse, é sempre, né, um aditivo que facilita, né, a condução dessa corrente, né? O que é esse eletrólise suporte? É um sal que é adicionado em excesso na solução onde está o nosso analito. Esse sal, né, geralmente, tem os sais específicos, né, de eletrólise suporte. Ele é um sal de um metal alcalino que não reage no eletrodo. Ele não vai ter, né, uma influência na camada externa do eletrodo, que é onde está ocorrendo o processo de determinação, né? Mas ele faz com que, né, você tenha o sistema alimentado pela corrente que está sendo gerada, né, fornecida para o potencial que você está aplicando no sistema, né? Então, e os 3 eletrodos, né, como eu mencionei, o eletrodo de trabalho, que são onde as moléculas são oxidadas ou reduzidas, né, na voltametria,
e isso ocorre na superfície, né? Ele não ocorre no meio da solução, como algumas técnicas analíticas, né? O eletrodo referência, né, que sempre é um eletrodo que fornece o potencial conhecido, independente, né, do sistema. Quando a gente fala em eletrodo de referência, nós temos os eletrodos clássicos, né? Eletrodos de mercúrio, de hidrogênio, melano e muitos outros, né? Então, e o contraeletrodo, né, que é o eletrodo que flui, né, a corrente do eletrodo de trabalho para o referência, né? Geralmente é um fio de platina que nós utilizamos, né, devido à sua estabilidade, né, e a dificuldade que a platina tem de oxidar, porque se o contraeletrodo, né, oxida, ele vai interferir, né, no resultado do eletrodo de trabalho, porque a corrente que flui, né, do eletrodo de trabalho para o referência vai ficar comprometida, então você vai ter uma alteração. Por isso que geralmente se usa o fio de platina, né? Aqui nós temos os exemplos de análise, né? Aqui nós temos o voltamograma para a redução de oxigênio, né, numa solução de KCl 0,1 molar, né, e temos o voltamograma conforme você vai variando esse potencial, a resposta dos processos, né, de decomposição, né, de oxigênio, água oxigenada, água e assim por diante, né. Isso é uma característica como a impressão digital. Sempre que você fizer, né, ele vai dar esse formato, né. A voltametria, né, assim como outras técnicas analíticas, ela tem essa capacidade, né, de repetição de sinal. Então, você olha, né, sempre que alguém fizer, com alguma variação ou não, né, mas a redução de oxigênio vai ter esse formato. Aqui nós temos, né, o comportamento, né, de ferro 2 e ferro 3, né, essa reação, ele tem esse formato, o potencial, e aqui a posição da corrente, né, quer dizer, o valor da corrente vai variar em função da concentração, como era de se esperar, e onde você pode usar para quantificar, né, o ferro em diferentes soluções, né. A voltametria, né, como ela é a aplicação de um potencial, existem diferentes maneiras, né, de você aplicar esse potencial, né. Eu posso aplicar esse potencial de uma maneira linear, ou de uma maneira cíclica, qual é a diferença que você escolhe, né, um sistema ou outro. Para cada sistema de oxirredução, tem uma maneira mais adequada, né, de você, que vai te dar uma resposta mais estável, né, e com maior repetição, né, devido a características, né, do sistema, né. O linear cíclico, né, sempre vai dar esse sistema nesse formato. O linear contínuo geralmente dá esse pico anódico, e aí vai depender, né, do sistema que você está trabalhando. Temos ela, né, impulso, que sempre vai dar um pico, né, você vai perturbando o sistema, e na realidade é a maneira que você aplica esse potencial, né, você vai dando, igual nesse sistema, você dá pulsos, né, de 0 até um certo valor, né, e você vai ter essa resposta, né, em função, né, dessa aplicação. Bom, e outra característica, né, que você tem é a redissolução, né, que são passos que você faz o quê? Você faz a volta, né, você oxida e depois reduz o sistema várias vezes, né, e se você consegue, né, e com diferentes concentrações, você faz várias vezes, ele repete, né, o mesmo formato, é como você fazer em cima, ele vai gravando em cima. E se ele forma, né, esses sistemas perfeitinho, né, aqui embaixo é o branco, depois você vai
3, 4, 5, aumentando a concentração, né? Aqui você está determinando cádmio e chumbo, né? Numa mesma amostra. E você vai repetindo, né? Em diferentes concentrações e repetindo essa análise, você tem, né, a certeza que o sistema está sendo reprodutível e não está fazendo, se ele ficasse todo, né, um ruído, todo um borrão aqui mesmo aumentando, você teria problemas de limpeza, né, com o seu eletrodo. Mas esse é um exemplo mostrando, né, que isso não está ocorrendo, né. Aplicações, né, existe uma vasta categoria de aplicação de moléculas, né. Quando você tem um sistema que é capaz de fornecer sem aplicação de uma corrente, né, a potenciometria, e aqui a voltametria. Você vai fornecendo, né, o potencial e você vai determinando, né. É possível tanto você determinar quantitativamente e qualitativamente, como nós mostramos, né, naquele voltamograma, né. Tem aqui, se a gente voltar, a banda característica de cada composto e a intensidade que está representada conforme você aumenta a concentração. Isso aqui é uma curva analítica, se você vem aqui com sua amostra real, ela vai ter um valor, né, característico. Se for cádmio, vai estar aqui e vai ter uma área nessa banda e você vai quantificar e saber o quanto tem, né? Então, se eu tenho uma molécula que tem um grupo funcional que é capaz de ganhar ou de perder elétron, eu posso aplicar a voltametria e fazer essa análise. Bom, as vantagens do sistema é baixo custo do equipamento, como eu já mencionei, e baixo custo de operação, simplicidade na operação, não requer, né, um conhecimento sofisticado, e baixos limites de detecção, quer dizer, é extremamente sensível. Bom, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje sobre voltametria e muito obrigado.